Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje nós temos uma entrevista com o professor de Direito Constitucional da PUC, aqui em São Paulo, Pietra Alarcon, e nós vamos conversar a respeito da situação na Colômbia, né? A Colômbia está vivendo aí uma crise política já há um tempo. Colômbia é governada pelo presidente Ivan Duque. E vamos falar também sobre como está a situação da Covid-19, né? Como que essa pandemia tem avançado no nosso país vizinho, país irmão do Brasil. O pessoal está chegando aqui nos comentários. O Luiz Longni mandou boa tarde a todos. Muito boa tarde, Luiz. A Lúcia Mari Ramos manda uma boa tarde também. E o Vanderlei, lá no Facebook, manda um olá. Lembrando vocês que essas transmissões são melhor visualizadas no nosso YouTube. No YouTube da Diálogos do Sul é possível visualizar melhor essas transmissões. Amanda, boa tarde, Vanessa e professor Pietro. Muito boa tarde, Amanda, seja muito bem-vinda. Ana Laura também mandou um boa tarde, muito boa tarde. Gente, vou compartilhar com vocês alguns dados sobre a Colômbia para a gente iniciar aqui a nossa conversa, tá bom? Então, cadê? Aqui. Vamos lá. Esses aqui são dados do Instituto. Espera aí que eu vou tirar esse negócio aqui para ficar melhor de visualizar. Esses são... Opa! Ah, tá, aqui. Esses são dados do Instituto John Hopkins, né? Que eu sempre trago aqui para vocês, esses elementos. E a gente tem um total já de confirmados no mundo de 11 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19. Já são 500 mil mortes, 533 mil mortes. No cenário latino-americano, a Colômbia não é o pior caso, né? Na verdade, o país ele é o quinto latino-americano em números de casos, com 11.113.685 confirmados. A gente vai falar um pouquinho sobre esses números, sobre a gravidade desses números, né? Qual o impacto. Passou a China já, né? A China teve 84 mil, passou a Argentina, e a Colômbia tem um total de 4.178 mortes neste momento. O país também vive uma série de conflitos sociais. Então, vocês lembram que tivemos os acordos de paz na Colômbia. Os acordos de paz foram firmados ainda durante o governo do Juan Manuel Santos com as Farc, mas esses acordos, eles foram sendo aí atacados pela gestão de Ivan Duque. Então, a gente vai falar agora um pouquinho com o professor sobre como a gente pode entender e como está o cenário no nosso país hermano. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Como o senhor está? Muito boa tarde, Vanessa. É um prazer estar com você e estar com todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Muito obrigado pelo convite. Só para lembrar aqui, a gente está sendo transmitido no canal da Diálogos do Sul e também no Facebook pelos seguintes canais: pelo Opera Mundi, pelo blog Diferente Peronomútil, pela página do Portal Vermelho, pelo Partido Comunista do Brasil e Revista Samuel, que eu me lembro são esses. Então, a gente está com bastante parceiros aí no YouTube, no Facebook. Professor, primeiramente, eu gostaria de saber como é que está a questão da pandemia, né? Esse é o assunto mais quente em todo o mundo. Como o governo Ivan Duque tem enfrentado a pandemia de Covid-19? A gente pode entender que é um enfrentamento eficaz, que tem dado uma resposta contundente, ou não? Bom,
O que eu acho, Vanessa, é que quando você faz uma reflexão sobre a forma como os governos latino-americanos, não somente o governo da Colômbia, de maneira geral, abordam a questão da pandemia, é preciso que nessa reflexão sejam levadas em conta uma série de premissas sobre a maneira como essa pandemia impactou o desenvolvimento do sistema econômico e, em particular, aqueles países que assumiram dentro desse sistema econômico a lógica de funcionamento neoliberal. Por que eu digo isto? Porque internacionalmente se fala muito de uma crise civilizatória. Não há que abusar da expressão crise, mas de fato podemos dizer que a pandemia coloca universalmente uma questão em pauta, a ideia de como se gerencia a situação da saúde, para além do gerenciamento de outras situações, como educação, como previdência, enfim, a pandemia coloca como o sistema econômico, o capitalismo, e especialmente no marco do neoliberalismo, se gerencia uma crise, especialmente uma crise sanitária, uma crise de saúde, dentro do marco dessa crise civilizacional. O que pretendo dizer é que, se você analisa o caso da Colômbia, ele não é diferente da maneira como outros estados e a maneira como, em geral, os governos da América Latina se dispõem ao gerenciamento da pandemia como crise sanitária. Então, há alguns traços comuns que vale a pena que a gente coloque. Eu acho que o primeiro traço que na Colômbia se evidencia é a manipulação e a instrumentalização da institucionalidade estatal. Se retorna ao Estado e se lhe dá preponderância ao Estado, dizendo que é preciso uma política pública efetiva em matéria de saúde, mas esse retorno ao Estado se dá no plano teórico, se dá no plano da retórica, porque, na verdade, esse retorno é interpretado como uma instrumentalização do Estado, fazendo que os recursos que, de ordinário, são repassados ao Estado pela coletividade, sejam, por sua vez, transferidos ao capital financeiro, sobre a base de que, no capital financeiro, descansa a estabilidade macroeconômica dos países. Então, o que encontramos na Colômbia? A mesma questão que nós encontramos aqui no Brasil. O Ministério da Fazenda informou que houve uma destinação de 11% do Produto Interno Bruto Nacional para o gerenciamento da crise. O que se supõe, em uma lógica coerente e de satisfação das necessidades sociais, é que o Estado deveria fazer com que esses recursos, que são aproximadamente 117 mil milhões de dólares, fossem para o fortalecimento de um sistema público de saúde e que se dirigisse à satisfação das necessidades de saúde, especialmente numa época tão difícil como esta, no meio da crise, no meio da pandemia, dos mais vulneráveis. Mas não foi isso que aconteceu. Apenas 4 mil milhões de dólares foram para a saúde pública. E o restante foi transferido, particularmente e especialmente para o sistema financeiro. Porque, reitero, do sistema financeiro dependeria a estabilidade macroeconômica. O Estado, portanto, retirou recursos, o governo retirou recursos do Estado e passou para o capital financeiro. Qual é a orientação do Estado nesse sentido?
que o capital financeiro, por sua vez, repasse esses recursos para os pequenos e médios produtores, para o conjunto da população, a determinadas taxas de interesse. O que resultará de todo esse processo é o endividamento desse pequeno e esse médio empresário com relação aos bancos, o fortalecimento do capital financeiro e a redução da capacidade de atender a solução dos problemas da população. A saúde, ela vai intimamente ligada, até por uma questão de integralidade dos direitos fundamentais e de interconexão dos direitos fundamentais a outros tantos direitos, como, por exemplo, o direito à educação, como, por exemplo, o direito à segurança alimentar, como, por exemplo, o direito à propriedade por sobre a terra. Então, na verdade, o que nós temos detectado é que a Colômbia se insere no meio de um movimento internacional que há de utilização da crise no intuito de recriar algumas das questões mais atentatórias aos direitos das pessoas que promove o sistema, em particular a lógica neoliberal. A Colômbia não se afasta, então, desse conjunto de medidas que internacionalmente vêm sendo tomadas no intuito de fazer com que esse capitalismo continue como sistema econômico em um processo de reestruturação. Se já houve uma, entre aspas, expansão criativa, agora do que se trata é de administrar a crise, de maneira que da crise possa sair uma reprodução ainda maior dos cânones econômicos do neoliberalismo. A Colômbia se insere nessa lógica. Perfeitamente, professor. Isso é muito interessante observar, porque até tem um comentário aqui que a gente vê do Oswaldo, uma piada, né? Estou quase indo para a Venezuela, lá o coronavírus está controlado. Existe o senhor colocou no início da sua exposição uma diferença da forma como os estados capitalistas, onde há principalmente o capital especulativo, financiarizado, está atuando com relação à pandemia, e outros estados que têm um viés mais social, digamos assim. O senhor, como que o senhor tem visto essa questão a partir deste ponto de vista, por exemplo, com relação aos avanços que tivemos na Venezuela, aos avanços que tivemos e estamos tendo em Cuba, e ao mesmo tempo essa confrontação, porque esses ganhos de Cuba e Venezuela, por exemplo, são muito difundidos na imprensa alternativa, mas bastante ocultados, digamos assim, na imprensa corporativa, né? Bom, o que eu posso te dizer é o seguinte: você pode colocar a Venezuela, você pode colocar a Cuba, e você pode exemplificar com eles como se gerencia uma crise. Porém, se nós observamos em uma lógica muito sadia, mesmo dentro dos cânones do liberalismo clássico, o gerenciamento de uma crise pressupõe o fortalecimento do Estado em uma condição emergencial, no intuito de poder prestigiar o direito à vida. Portanto, independentemente de que seja Cuba, de que seja Venezuela, um país em sã consciência que preza pela satisfação das necessidades públicas e, em particular, da saúde, dentro de uma lógica liberal clássica, deveria ter dado prioridade à satisfação desse direito à saúde. Lembra que no liberalismo clássico, a ideia de felicidade, a ideia de bem-estar, a ideia utilitarista de bem-estar é um paradigma ético importante. Qual é a questão neste momento que me parece extremamente relevante? A crise civilizatória
e a maneira como a pandemia afeta aos países faz com que o neoliberalismo, como fórmula tendente à solução dos problemas, fique completamente desbaratado, desestruturado na sua formulação. Ou seja, fica escancarada a sua incapacidade de, através da sua lógica, que nega a questão ética, a questão da felicidade, a questão do sujeito, e centra exclusivamente no mercantilismo, na mercadoria, no espaço do mercado e na maneira como as forças do mercado agem. Toda essa lógica entrou em choque e em contraposição com a vida. Então, você poderia dizer Cuba, Venezuela, mas é normal. Por quê? Porque Cuba e Venezuela dão ênfase ao Estado em termos de projeção da satisfação dos interesses das pessoas. Mas mesmo em um país que trabalhasse com o liberalismo clássico, não com cânones ortodoxos neoliberais, você teria conseguido um gerenciamento melhor da pandemia. O que nós encontramos é que nesta lógica do neoliberalismo, que é uma lógica absurda, isto, em lugar de estabelecer fórmulas tendentes à solução do problema, o que acontece é que agrava a crise. Então, a medida concreta de repasse ao capital financeiro, dentro do marco da lógica neoliberal, é uma medida, obviamente, que tende à perduração de esse neoliberalismo e que sacrifica a vida das pessoas. Isto se traduz em quê, exatamente? É no aumento do número de mortes. Em questões que nós todos os dias observamos. Não há recursos para a compra de respiradores, não há máscaras suficientes, não há como estabelecer condições dignas de trabalho de enfermeiros e médicos, e isto obviamente agrava a pandemia. Por outro lado, esta situação também passa a se tornar quase que permanente. Já existe, de maneira muito infeliz e muito preocupante, não somente na Colômbia, mas em outros lugares, uma espécie de naturalização da pandemia. Como se a pandemia agora fosse uma questão normal, com que temos que aprender a viver com ela. Na verdade, isto nos conduz e também está ligado à maneira como o Estado agiu desde o começo, declarando a emergência econômica. Na Colômbia foi declarada a emergência econômica, assim como em outros países, mas esta emergência econômica não foi acompanhada de uma estratégia de disciplinação social, de controle social efetivo, que permitisse que os momentos mais graves e de pico fossem passados em um isolamento que poderia ter sido fecundo, que poderia ter sido produtivo, senão que, pelo contrário, foi um isolamento que serviu até para a desculpa de uma legalidade contra os próprios trabalhadores, no intuito de redução de direitos. Estes são fenômenos que fazem parte não somente do drama colombiano, senão do drama de muitos países. Se você vai à Espanha, por exemplo, você tem a perda de uma grande quantidade de empregos, ou seja, você pega os dados oficiais do governo espanhol e encontrarás uma cifra monstruosa, né, de desemprego hoje em tempos de pandemia. Se você vai à Colômbia, você observará que o índice de desemprego aumentou. Se antes nós estávamos em 13%, nós estamos aproximando-nos hoje a 21%. Mais de 5 milhões de vagas de trabalho foram perdidas. 41,29% dos lares colombianos hoje têm redução de ingressos e, com isso, uma redução também da sua qualidade alimentar. Então, nós temos toda essa caracterização que você pode fazer, em alguns casos, para muitos, isso não diz muita coisa. Quando você diz crise civilizatória, quando você diz neoliberalismo, quando você diz
cânones do neoliberalismo, transferência de recursos, mau gerenciamento da crise, ausência de reorientação do gasto público, tudo isso pode ser retórico para muitas pessoas, pode ser acadêmico demais para algumas pessoas, mas quando você diz, isso se reflete em perda de emprego, 5 milhões de pessoas perderam seu emprego na Colômbia, outras tantas na Espanha, outras tantas na França. Isso se reflete em que não há máscara, isso se reflete em que não há respiradores, isso se reflete na morte de familiares, na morte de amigos, e isso se reflete na mesa. As coisas passam a ter uma concretude, elas passam a ter uma concretização e as pessoas passam a entender que há uma lógica sistêmica extremamente prejudicial e contraproducente. Muito interessante, professor, pensar também essa questão da violência, né, e inclusive de uma violência institucional. Então, isso que o senhor nos coloca é uma violência, um tipo de violência, mas a gente tem na Colômbia uma violência direta, com o assassinato de líderes sociais, por exemplo. Somente em 2019 foram 100 assassinatos, e agora, de abril a maio, foram 14 casos de lideranças sociais que foram assassinados. O senhor poderia explicar para a gente por que temos esse cenário e qual é o impacto que tem na luta política quando essas lideranças, que duramente são formadas, elas vêm sistematicamente sendo assassinadas? Vanessa, essa é uma pergunta que requer uma exposição com cautela, porque tem a ver com a maneira como se desenvolve o conflito colombiano. Então, vamos partir de uma questão. Vamos colocar, por assim dizer, algumas premissas metodológicas. No tempo, o espaço está caracterizado, é o espaço colombiano, mas vamos colocar no tempo algumas premissas. Nós temos um acordo de paz assinado no ano 2016. E esse acordo de paz é um acordo no tempo de um governo de Juan Manuel Santos. Esse acordo de paz, ele tem algumas características importantes. Primeiro, é um acordo no qual participaram setores da sociedade colombiana comprometidos com uma mudança na maneira como se faz política na Colômbia, com uma abertura à democracia na Colômbia, com um fortalecimento dos canais de participação democrática. Esse acordo de paz também contou com a participação de comissões, com a participação de pessoas dentro de comissões que apresentaram propostas concretas para resolver alguns problemas históricos. Dentre esses problemas históricos, nós encontramos a questão da terra, a propriedade sobre a terra, a maneira como, historicamente, na Colômbia, um conjunto de camponeses foram despojados da propriedade sobre sua terra em operações de terra arrasada, ou seja, que a gente chama de operações de terra, nos quais a força militar, a força pública do Estado avançou, né, instigada pelos latifundiários, e a maneira como, posteriormente, os grupos paramilitares tomaram conta dessa região, impulsionando uma série de projetos que fortaleceram a classe dominante colombiana no campo. Dentro dos acordos de paz, o que se diz é que é necessário rever tudo aquilo que aconteceu, devolver as terras aos camponeses e fazer com que estes latifundiários que patrocinaram ações paramilitares e que membros da força pública comprometidos com estas ações sejam responsabilizados. Por outro lado, nós temos uma grande quantidade de pessoas em algumas regiões do país, especialmente regiões esquecidas tradicionalmente pelo Estado, vinculadas ao cultivo de folha de coca. O que dizem os acordos? É preciso que exista uma substituição destes cultivos.
é preciso que estas pessoas tenham acesso a créditos e que possam, então, produzir uma série de bens que sejam diferentes da folha, garantir o mercado seguro, garantir o transporte e revitalizar essas regiões de maneira que se incorporem ao processo produtivo nacional, ao novo processo produtivo nacional, com redistribuição da riqueza, da propriedade sobre a terra. Só que na Colômbia nós temos todo esse histórico de paramilitarismo. Os acordos do ano 2016, eles tocam pontos muito sensíveis que afetam a essas classes dominantes fortalecidas durante todo esse período. Se nós colocamos neste momento uma necessidade de substituir cultivos, observa que, se você faz um balanço de como se implementa o acordo de paz, você vai observar a lentidão que há, a ausência de incentivos que há, a falta de Estado e de governo na condução desse processo. Você observará que o paramilitarismo, em lugar de ser desmontado como estratégia para acumular poder, passa a atuar impunemente. E passa a atuar contra quem? Especialmente contra os defensores do acordo de paz. Passa a atuar contra os líderes e as lideresas, chamamos homens e mulheres, que encontram no acordo de paz um suporte para poder trabalhar, porque esse acordo de paz, que, por sinal, é um tratado internacional do ponto de vista jurídico e, além disso, se encontra incorporado à Constituição colombiana, é um instrumento para a gente conseguir brigar institucionalmente e fora da institucionalidade por melhores condições de vida. Então, o que nós encontramos é uma persistência de uma estratégia militar e paramilitar na Colômbia, encabeçada por segmentos dentro do próprio Estado, tendentes a eliminar os acordos de paz, a não implementá-los. E isto era previsível, levando em conta que o próprio presidente Iván Duque, durante a sua campanha presidencial, manifestou que era completamente contrário aos acordos de paz e que ele não demoraria em fazer pedaços os acordos. A paz que se quer na Colômbia é uma paz integral. Não se quer pedaços de paz. Se quer uma paz integral, uma paz estável, uma paz duradoura. E isso implica acabar com as causas que geraram o conflito. Entretanto, existem inimigos que não somente são os culpáveis historicamente das causas, sino que persistem na reprodução dessas causas. Eu apenas te mencionei duas delas, mas poderíamos mencionar outras. Por exemplo, de todas as questões do acordo de paz, talvez o único que se tenha avançado um pouquinho é na questão da criação de um estatuto, que é o Estatuto da Oposição. Mas do resto, nós encontramos ainda planos sistemáticos de assassinatos seletivos de lideranças nas comunidades territoriais do país. Assistimos a uma nova escalada, a uma nova fase de violência estatal e paraestatal contra os líderes e as lideresas de Colômbia comprometidas com a implementação dos acordos. Essa é uma questão também que me toca muito, assim, que eu fico sempre questionando, porque as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, deixaram as armas e se tornaram o partido, né? Partido da Força do Comum. Alternativa Revolucionária do Comum. Obrigada, Força Alternativa Revolucionária do Comum. Mas, diante da falta de avanço, aliás, do retrocesso com relação aos acordos de paz, tem um grupo das FARC que voltou para a guerrilha e o ELN, o Exército de Libertação Nacional, tem tido uma grande dificuldade de avançar nos acordos de paz.
Então, como é que a gente pode entender esse momento? É um momento realmente de, não sei, de estímulo para o fomento dessa guerrilha, ou não? Há condições para se avançar na desmilitarização do país? Bom, a primeira questão é que é importante que se diga, existe um movimento na Colômbia muito grande, muito vasto, pela unidade das diversas forças comprometidas com a paz, porque dessa unidade e da maneira como o povo colombiano reaja diante dessas agressões e diante da maneira como vem se implementando a gestão da pandemia, é desse compromisso e dessa unidade que poderá surgir uma alternativa capaz de implementar os acordos de paz. Isto significa que a guerra não seja entendida como uma alternativa neste momento, nesta conjuntura de Colômbia. Na Colômbia sempre houve um debate com relação às formas de luta popular e as vias para uma mudança na configuração do regime político. As formas de luta, como a forma de luta armada, que surgiram e se desenvolveram no campo da Colômbia desde a década do 40, no que se chama o início do período da violência, até este momento, cumpriu um papel fundamental, um papel determinante na correlação de forças e puxou vários processos destinados a, junto com setores que não estavam comprometidos na luta armada, avançar para a reconfiguração desse regime político e para conquistar direitos sociais e conquistar democracia. Agora, sempre, desde o começo, esses grupos que estiveram trabalhando na luta armada, e em particular, como você mencionou, as Farc, estiveram também manifestando ao mundo sua vontade de paz. Ou seja, sempre estiveram no meio da guerra, e isso é uma questão até paradoxal, falando sobre a necessidade de estabelecer condições para a paz. Ou seja, não se colocaram como uma força insurgente para a mudança, se se quer, final, em um sentido estratégico, sino que se colocaram como uma forma de luta legítima e válida dentro do contexto colombiano. E na Colômbia, esse debate continua sobre a forma de luta armada. Entretanto, hoje, o que a imensa maioria dos colombianos quer é a paz com justiça. Ou seja, uma paz na qual se responsabilize a todos aqueles que contribuíram no marco da guerra, sua persistência, e responsabilizar aqueles que cometeram gravíssimos atos contra a humanidade, cometeram crimes contra a humanidade. Essa responsabilização é fundamental. E essa responsabilização, ela passa por vários níveis de justiça. Justiça restaurativa, por exemplo. Passa por organizar métodos nos quais vítimas e aqueles que em algum momento agiram violentamente se encontrem e entendam que o período da guerra na Colômbia é um período da guerra que deve ser sepultado para abrir espaço a um cenário de tolerância, a um cenário de diálogo, a um cenário de procura de caminhos para fazer política sem as armas. Fazer política sem as armas. As Farc entraram nessa dinâmica. Mas se um movimento que durante todo esse tempo tem participado de ações de guerra se compromete agora com a paz
participa do cenário político, como neste momento estão fazendo as Farc. A quem convém que não se facilite que este grupo político novo se incorpore de maneira decidida e avance para a construção de um novo país? A resposta é muito simples. A quem convém que o ELN não tenha sucesso nas suas propostas de aprofundar a democracia e avançar por novos direitos? A quem convém? A resposta é muito simples. Aos agenciadores da guerra. Nos dois casos. A guerra na Colômbia é um negócio. A guerra se privatizou praticamente desde o ano 2000. Há grupos transnacionais vinculados à guerra e à necessidade de que exista a guerra e que lucram essencialmente com mercenários, com mecanismos de telecomunicações, com mecanismos utilizados em inteligência e contra-inteligência, com mecanismos de transporte, com armas em concreto, com novos modelos tecnológicos, DICORP, General Dynamics, enfim, há uma grande quantidade de empresas, particularmente dos Estados Unidos, vinculadas à privatização da guerra, que têm uma perda enorme dos seus lucros no momento em que se fala de paz na Colômbia. Então, esta questão tem uma dimensão interna que tem a ver com a lógica do desenvolvimento do capitalismo colombiano, que promove, através da violência, o êxodo de camponeses e o êxodo de pessoas para fora, mas também tem uma conotação internacional ligada aos interesses destas transnacionais. E, logicamente, tem também uma questão extremamente relevante que tem a ver com a participação dos Estados Unidos no conflito colombiano. Estados Unidos tem com Colômbia, historicamente, desde praticamente a formação e consolidação da República, uma maneira de se relacionar com Colômbia, de subordinação de Colômbia por parte dos Estados Unidos e de relativa autonomia ou autonomia restringida, tanto das forças militares colombianas quanto do Estado colombiano em termos de condução da política. Então, por exemplo, se você observa hoje as operações militares desenvolvidas nas bases militares dos Estados Unidos na Colômbia, encontrarás que há a utilização do território colombiano para agredir, especialmente a Venezuela. Ou seja, há uma tentativa de agressão contra a Venezuela e se utiliza o território colombiano para a realização de atividades contra a Venezuela como resultado dessa subordinação que historicamente há entre o Estado colombiano e os Estados Unidos. Eu ia fazer justamente esse questionamento, porque a gente viu recentemente essa denúncia de que estavam sendo criadas bases operativos na Colômbia com a intenção de agredir, e aí agredir militarmente a Venezuela. Como que está essa questão, né? E como que o senhor vê um possível enfrentamento militar na América do Sul, que havia sido declarada, inclusive, durante os anos áureos da CELAC, toda a América do Sul, né, toda a América Latina, no caso, um continente de paz. Então, o senhor acredita que a gente pode chegar, assim, ao momento mais quente desse conflito entre Venezuela? Quer dizer, não é que existe um conflito entre Venezuela e Colômbia, mas uma forçação, assim, para a agressão da Venezuela? Eu tenho que me reportar alguns dados que são importantes. Foi criada uma institucionalidade há alguns anos que hoje está sendo revista. Durante o período em que governos progressistas ou governos de esquerda, com maior ou menor intensidade, eu não vou entrar na caracterização daqueles governos, porque isso seria um outro debate, uma outra discussão. Mas o que é importante dizer é que, enquanto se manteve
uma linha de trabalho em matéria de política externa ou um desenho de política externa a partir das premissas de fortalecimento da soberania nacional, da democracia e da caracterização de um interesse nacional de desenvolvimento e de cooperação, se criaram algumas entidades. Você mencionou a CELAC, eu poderia mencionar a Unasul, por exemplo. Com o retrocesso que nós temos e o aparecimento de governos que não seguem essa lógica, eu não vou dizer se são de esquerda ou de direita, simplesmente vou dizer governos que não seguem uma lógica de cooperação internacional em perspectiva de garantir necessidades dos povos, senão governos que seguem outras lógicas de garantir a supremacia de interesses corporativos, por exemplo, de grandes transnacionais. Segue-se uma lógica que não é necessariamente a lógica da paz, sino que devem, de alguma maneira, se comprometer com as iniciativas que partem, por exemplo, de blocos como a OTAN. O próprio Brasil, por exemplo, assinou recentemente uma série e desde o ano passado, assinou uma série de acordos com os Estados Unidos para poder desenvolver uma série de práticas desde o Brasil, sob a ideia de desenvolvimento tecnológico. É claro que eu não vou fazer um paralelo entre as Forças Armadas brasileiras e as colombianas, porque há desníveis e há condições históricas muito diferentes não somente dentro do horizonte, mas também dentro da retrospectiva do que têm sido essas relações com os Estados Unidos. Mas no caso colombiano e no caso do Brasil, o que me chama a atenção é que os Estados Unidos têm promovido uma diplomacia que cria uma espécie de tenaza sobre a Venezuela. Ou seja, são 7 bases militares na Colômbia e são acordos também realizados com o Brasil, com o Ministério de Defesa brasileiro, e nós temos também a utilização da base militar de Alcântara, ou possível utilização da base militar de Alcântara. Não vou opinar sobre esse ponto, mas me chama a atenção esse movimento em tenaça contra e que digamos, coloca a Venezuela praticamente à defensiva em termos geopolíticos. Não é consenso. Eu comecei dizendo que houve uma substituição de CELAC e de UNASUR. Hoje nós falamos, por exemplo, de Grupo de Lima. Falamos, por exemplo, de PROSUR, né? O PROSUL. Para quem não está muito familiarizado com essas questões internacionais, o Grupo de Lima foi um grupo criado no 2017. O PROSUL foi criado no ano passado. Ambos têm participação muito forte da Colômbia. Inclusive, uma das reuniões do Grupo de Lima foi feita na Colômbia. A participação daquela reunião em março do ano 2018 foi decisiva. A participação brasileira foi decisiva porque naquele momento se esperava que o Grupo de Lima tomasse uma decisão, se não consensuada, mas pelo menos por maioria e com ampla maioria e com participação do Brasil, para continuar em uma série de atos hostis contra a Venezuela. Porém, o representante do Brasil, naquela época, ele fez uma declaração extremamente valiosa, dizendo que o Brasil não estaria se incorporando a nenhuma aventura militar contra nenhum país da América Latina. Isso deixou as expectativas de Colômbia e as expectativas de Chile e da diplomacia dos Estados Unidos em uma situação um tanto quanto difícil naquela reunião. Eu tive a oportunidade de acompanhá-la de perto, né, por questões de trabalho em relações internacionais, e observamos o incômodo que foi para as diplomacias, a declaração da diplomacia brasileira. Com isso, o que quero te dizer? Não é consenso dentro das organizações, dentro das novas organizações do espectro latino-americano e dentro das políticas externas latino-americanas, uma agressão contra a Venezuela. Continua se impondo a necessidade de uma saída
política sobre a base do diálogo, sobre a base do entendimento e na ideia de que a Venezuela é um país que precisa resolver seu problema a partir das decisões e dos diálogos dos próprios venezuelanos, sem nenhum tipo de ingerência externa. Mas o que acontece na Colômbia é que, em função, como eu já te expliquei na resposta passada, dessa subordinação e dessa autonomia restringida que eles têm, especialmente no campo das Forças Armadas e do desenho da política externa, hoje o governo de Duque praticamente desenvolve aquilo que, em termos de agressão contra a Venezuela, e vou dizer sem nenhum exagero, porque é assim, tem sido assim comprovadamente, vem sendo-lhe traçado desde os Estados Unidos. E esta é uma questão que pode ser conjuntural, mas que é extremamente grave. Eu vou te dizer uma questão, apenas para te arredondar. Se você consulta a revista Semana, edição 1080, a revista Semana é uma revista muito popular na Colômbia e não é uma revista que possa ser considerada uma revista, entre aspas, alternativa, como alguns utilizariam ou diriam. Não, é uma revista na qual são feitas análises, não, sobre a situação da Colômbia desde várias perspectivas e, em alguns casos, desde perspectivas que não são necessariamente a minha ou aquela de diálogos latinos ou diálogos dos Úlbanes. Mas se você observa, por exemplo, uma declaração do chefe do Comando Sul, que faz presença permanentemente na Colômbia, ele diz o seguinte: a grande diferença que há entre o governo de Andrés Pastrana, que foi o presidente da Colômbia quando começa a se implementar o Plano Colômbia, no ano 1999 e o ano 2000, e a política externa colombiana e a relação com os Estados Unidos a partir do governo de Álvaro Uribe, é que no governo de Pastrana, a iniciativa de acordos e de negociação com as Farc naquela época, ela foi colocada no decurso do processo sob a tutela dos Estados Unidos em função do Plano Colômbia. Mas havia uma iniciativa do Estado colombiano. Agora, durante o governo de Uribe, o chefe do Comando Sul disse sem nenhum pudor: o que nós temos é a introdução dentro de Colômbia das diretrizes concretas que são emanadas dos Estados Unidos, sem que exista uma iniciativa do Estado colombiano. E isto deve colocar a Colômbia na lógica de uma política externa atrelada à política externa dos Estados Unidos, especialmente em relação com a Venezuela. Então, há uma modificação dessa relação que anteriormente se chamava de subordinação por convite e que agora se denomina de subordinação vinculada, nos marcos da geopolítica da contemporaneidade e atendendo à necessidade de análise de América Latina e, em particular, da relação Colômbia-Venezuela. Bom, gente, eu espero que vocês que estão nos assistindo estejam tomando notas, porque nós estamos tendo uma aula muito foda sobre Colômbia. Professor, a gente está chegando já quase em uma hora, tem muito comentário e pergunta, mas eu ainda quero fazer uma questão para o senhor a respeito da legitimidade do governo de novo falando Álvaro Uribe, de Ivan Duque. Ele está sendo muito questionado, principalmente com relação a possíveis fraudes eleitorais, compra de votos, e tem um caso aí que tá sendo divulgado bastante no país, é o caso Nhen, né? Por exemplo, hoje o Gustavo Petro afirmou que desconhece o governo de Ivan Duque, e é isso, né? Vão tentar tomar as medidas legais para desestabilizar destituir, de repente, este governo. Eu queria que o senhor comentasse essa situação e a possibilidade. É possível haver, com base nessas denúncias do Nhen, se é possível um processo, algo como um impeachment, uma derrubada do governo. E o Petro também fala que ele foi... que ele, né, foi
impedido de ser presidente por essas falcatruas, possíveis falcatruas? Bom, Gustavo Petro, para ninguém é um segredo, né? É uma figura internacional, foi o candidato presidencial da Colômbia que se contrapôs à agenda de Iván Duque, foi um candidato comprometido com a paz da Colômbia e era o candidato no qual se cifravam as expectativas de uma grande quantidade de movimentos sociais. Chegar à candidatura de Gustavo Petro contra Iván Duque foi um longo caminho de muito diálogo, de muita conversa, sobre a base de um programa no qual se encontrava o acordo de paz como centro. Nós podemos ter divergências em vários setores da Colômbia, como é completamente natural, com relação a elementos do processo de implementação do acordo de paz. Mas nosso ponto de referência é a defesa da paz. E a defesa não de uma paz qualquer, sino de uma paz com justiça social, que implique respeito pelos direitos sociais, que implique respeito pela vida, que pare o genocídio contra os líderes e as lideresas, respeito pela participação política, pela democracia. Essa é a ideia. Então, o que vai acontecer? Gustavo Petro encarna tudo isso, mas historicamente na Colômbia há dois problemas que deslegitimam os processos eleitorais. Primeiro, o paramilitarismo, a ação paramilitar. Nós não temos, no decurso da vida republicana, desde a metade do século XX até este momento, uma eleição na qual não exista violência e paramilitarismo. E a violência e o paramilitarismo faz com que muitas dessas estruturas que podem dar apoio a projetos alternativos sejam silenciadas pelas armas, sejam silenciadas pelo terror. Isso já de por si deslegitimaria um processo eleitoral. Agora, se você adiciona a isso a corrupção eleitoral, que é a maneira como também os partidos tradicionais na Colômbia, e hoje o Centro Democrático, Cambio Radical, enfim, alguns partidos desenvolvem sua estratégia eleitoral, você encontrará que em todos eles há, de alguma ou de outra maneira, duvidosos resultados. E esses duvidosos resultados são o produto de compra de votos, de uma série de questões que, no dia a dia, especialmente na última fase dos processos eleitorais, na Colômbia, todo mundo sabe que todo mundo sabe. De maneira que, no momento em que se escancaram as denúncias e no momento em que pode se comprovar que realmente o presidente Iván Duque utilizou recursos oriundos de corrupção e que realizou práticas destinadas a ganhar, a obter a vitória a partir de uma série que utilizou práticas ilegais destinadas à obtenção da vitória, você tem todo o direito, e me parece que é isto que diz Gustavo Petro, de dizer que desconhece a legitimidade do governo de Duque. Agora, já a possibilidade de um impeachment, já a possibilidade de uma mudança do presidente Duque, ou de uma mudança da condução do governo, isso já é um outro problema. Já nós temos aí uma outra questão, porque isso implica todo um processo no interior do Congresso, e nós não temos como esquecer que a maioria do Congresso hoje é do Centro Democrático, encabeçado pelo presidente Uribe e de Cambio Radical, para além também de outras forças, como o Partido Conservador, enfim. Então vai resultar muito difícil obter uma correlação de forças no interior
e muito mais em tempos de pandemia, no interior do Congresso hoje, para poder criar as condições jurídicas para um processo de impeachment para o julgamento do presidente Ivan Duque. Muito, muito esclarecedor. Bom, eu vejo assim, Vanessa, muito realisticamente. Eu gostaria de dizer outra coisa, mas muito realisticamente é isso que nós temos. Claro. Eu vou tentar aqui dar uma acelerada, a gente está chegando já a 1 hora, mas a gente tem bastante perguntas aqui, então eu vou tentar trazer ao máximo possível. A Flaveia pergunta: boa tarde, professor. Gostaria de saber, em relação ao tema da paz, especialmente como está a situação dos grupos neoparamilitares, ou BACRIM. Graças. Muito bem. Quando se diz gracias na Colômbia, a gente diz a tus órdenes. Ok? Então, a tus órdenes. Bom, esse novo paramilitarismo, essas bandas criminosas, elas continuam agindo na Colômbia no meio da mais completa impunidade. Nós temos que entender, com relação aos paramilitares, o que são, primeiro, os paramilitares. Segundo, qual tem sido sua trajetória na história da Colômbia. Os paramilitares são grupos organizados para criar condições de fortalecimento da classe dominante, especialmente no campo colombiano, provocando o éxodo dos camponeses, e para desenvolver planos sistemáticos de assassinatos seletivos e, posteriormente, de assassinatos em determinados lugares em los quais não se seleciona, sino que se desaparecem pessoas, famílias inteiras, bairros inteiros, com o intuito de, a través de esse terror, impedir o avanço político-eleitoral, o avanço das conquistas sociais e do movimento popular colombiano. Ou seja, eles são um elemento de contra-insurgência. Só que a palavra insurgência na Colômbia não é apenas estabelecida desde a lógica dos paramilitares àqueles que tomam as armas, sino que por insurgente ou por subversivo se compreende a todo aquele que desenvolve atividades de contestação ao regime político predominante, às forças hegemônicas, às forças que prevalecem do ponto de vista econômico, cultural, inclusive de compreensão do mundo, né? Tudo isso é colocado dentro do leque de subversivo e insurgente. Então, quando você diz, bom, quais são as 3 formas de dominação atuais que nós encontramos em qualquer país do mundo? Nós temos a dominação política, não é? E econômica própria do sistema, a dominação neocolonial e a dominação patriarcal. Então, tudo aquilo que se contrapõe à forma de dominação patriarcal, forma de dominação econômica e política e forma de dominação colonial que em nosso país assume a dramaticidade de 7 bases militares distribuídas pelo país. Então, toda essa situação de dominação, né, quando contestada, ela, desde a ótica dos paramilitares, justifica a sua existência contra aquelas contestações. Então, esses paramilitares, eles atuam impunemente. Durante o governo de Uribe, elas fizeram uma negociação nas chamadas conversações do ralito, que nós dizíamos que era a conversação do eu com eu mesmo, porque Uribe, que era, na época, denunciado por paramilitarismo e ainda hoje denunciado por paramilitarismo, há até no YouTube um seriado chamado Matarife, que denuncia estas ligações de Uribe com o paramilitarismo. Estes diálogos terminaram com uma série de punições irrisórias e simbólicas contra aqueles que cometeram gravíssimos crimes contra a humanidade. Se reproduz, então, uma estela de impunidade na Colômbia. Tanto é assim que a Jurisdição Especial de Paz, pela qual hoje nós trabalhamos tanto, não é uma comissão que julgue paramilitares, sino que julga
membros das Farc e membros da Força Pública. Os paramilitares continuam sendo julgados pela Justiça Ordinária e pela Justiça de Paz. E isto é extremamente difícil, porque nos cria dualidades, né? E nos cria dificuldades. Os paramilitares continuam agindo, isso que a Flávia chama de backcrim, né? São bandas de criminosos que se estruturam com o intuito de desenvolver estas práticas de terror contra a população, contra civis desarmados, especialmente, e contra estudantes, operários, enfim, aqueles que, segundo a lógica deles, fazem parte deste processo subversivo. Isto cria um problema gravíssimo em Colômbia, de uma dramaticidade enorme. Se você pergunta quantos colombianos há no exterior, eu te diria 8 milhões de colombianos no exterior, 80.954 refugiados, 76.000 solicitações, 180.000 refugiados de fato. Ou seja, não em vão é que nós temos uma população no exterior que precisa de uma atenção do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e no relatório da semana passada, o próprio Acnur falou, somos o país que tem o maior índice de deslocados internos, mais de 8 milhões de deslocados internos. Isso foi agora, antes do dia 18 de junho, né, que foi o relatório, o informe do Acnur, a entrega do relatório do Acnur. Obrigado. Sim, impressionante, impressionante. Lembrando aqui o pessoal que, quando a gente fala paramilitares, no Brasil a gente chama de milícia esses grupos que agem dessa forma. Isso é por uma questão, sei lá, jornalística, resolvemos no Brasil chamar de milícias e não paramilitares, né? O que são paramilitares aqui no Brasil. A Amanda Arumi Oliveira, que é minha colega no Prolan, doutoranda, está fazendo doutorado dela, pesquisa Colômbia, inclusive, ela mandou aqui uma questão, né? Vanessa, gostaria de fazer uma pergunta. Em 2019, milhares de colombianos foram às ruas criticar as novas reformas neoliberais. Muito bem. E a atual pandemia aprofunda ainda mais esse fracasso neoliberal. Dessa forma, gostaria de saber quais seriam as novas formas de mobilização nesse momento de pandemia. Ok, em primeiro lugar, eu tenho um profundo respeito por Amanda, é uma pessoa a qual agradeço muito a difusão que é feita, e os colombianos agradecemos muito a difusão que é feita sobre os problemas do nosso país. Respondendo à pergunta de Amanda, no dia 4 de novembro se reuniu o Comitê Nacional de Paro. Paro é greve. Então, nesse dia 4 de novembro, foi muito importante, por quê? Porque anteriormente as greves na Colômbia, fazia muito tempo que não era feito dessa maneira, eram por setores, E no dia 4, várias centrais, várias forças dentro do sindicalismo, mas também dentro do movimento social, o setor do magistério, o setor dos estudantes, enfim, os segmentos todos organizaram uma paralisação aos poucos, que finalmente eclodiu no dia 21 de novembro. No dia 21 de novembro do ano 2019, foi o dia em que começaram uma série de paralisações na sequência. 22 de novembro, 23, 24, e que se sentiu não somente na própria Colômbia, senão internacionalmente. Ou seja, os colombianos se organizaram internacionalmente. E por que os colombianos se organizaram? Primeiro, porque não tem apresentação nenhuma que um Estado, depois de anos de luta pela paz, ou melhor, que um governo, depois de anos de luta pela paz, diga que os acordos de paz têm que ser feitos pedaços, que têm que ser estraçalhados. Isso não tem apresentação nenhuma. Isso é uma violação da normatividade internacional. Isso é uma falta de compromisso com a vida, com a humanidade. Isso é uma falta de compromisso com a paz regional. Uma falta de compromisso, independentemente do posicionamento que você tenha sobre Venezuela ou sobre outros países da área, uma falta de compromisso
com a paz, com irmãos, com os povos, enfim, com pessoas que estão de um lado e de outro, com os colombianos das fronteiras, enfim. Por outro lado, a contra-reforma laboral, ou seja, a contra-reforma de direito do trabalho, a contra-reforma nas pensões, ou seja, nas aposentadorias, o cerceamento dos direitos dos trabalhadores, especialmente docentes, e a continuidade das lutas dos estudantes contra a privatização da educação pública e pelos direitos dos estudantes ao bem-estar universitário e secundário, gerou as condições para aquela eclosão no dia 21 de novembro, que se estendeu por vários dias. E hoje, o Comitê Nacional de Paro ele continua funcionando, e hoje se vem realizando na Colômbia uma passeata que se chama Passeata pela Dignidade, que começou em uma cidade do sul da Colômbia e que vai andando pela Colômbia, deve chegar a Bogotá, e a qual vão se somando movimentos sociais. Em tempos de pandemia, é muito complicado você gerar uma situação de contestação. Entretanto, a letargia do movimento social, ela é aparente, porque na medida em que exploramos os mecanismos virtuais e os mecanismos que neste tempo devem ser explorados com criatividade, nós podemos gerar uma condição de contestação àquela desregulação econômica que o governo de Duque vem postulando. Por aí eu li que tem um anúncio, né, que dizia que a virtualidade tinha dado um golpe à democracia, ou seja, que a virtualidade tinha assassinado, a tradução literal seria essa, assassinado a democracia. Na verdade, eu considero que nestes períodos também nós temos que estabelecer novas formas, explorar novos mecanismos, ter à mão novas iniciativas, e com criatividade, organização e análise podemos confrontar. Podemos realizar uma confrontação de qualidade à altura contra uma certa legalidade que vem sendo imposta à luz da emergência econômica e que vem sacrificando os direitos dos trabalhadores. Então, eu não sou tão partidário assim da ideia de que a virtualidade nos matou por completo. Não. Eu acho que vamos combinar, eu acho que a luta vai ser híbrida. As formas de luta vão ser híbridas, vão ser formas de luta na rua, na medida do possível, né? Guardando determinadas condições, e vamos ter muita luta virtual. Por isso é que é preciso, e por isso é que trabalhar nestes espaços, por isso que eu agradeço muito a oportunidade de conversar sobre o meu país. Nós que agradecemos a incrível aula que o senhor nos está dando. Infelizmente, nós chegamos aqui ao nosso teto, já chegamos na meta e dobramos a meta já passamos aqui da nossa 1 hora de programa. Eu quero agradecer muito as pessoas que enviaram comentários e perguntas. Infelizmente, não vai ser possível fazê-las todas, mas eu acho que muitas delas o professor acabou esclarecendo ao longo da conversa. Professor, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, o senhor é uma pessoa ultra ocupada, né? O dia precisaria ter 36 horas, 48 horas para a gente dar conta. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, de repente comentar alguma coisa que não foi mencionada ainda, para a gente poder encerrar, por favor. Não, em primeiro lugar, reiterar meus agradecimentos. E eu acho que tem alguns eixos importantes que unem a Colômbia com o Brasil neste momento. Em primeiro lugar, a rejeição ao autoritarismo, a rejeição à arbitrariedade governamental, a rejeição à maneira como vem se gerenciando a crise por parte no Brasil
do Executivo Federal e, por parte na Colômbia, do Executivo Nacional. Em segundo lugar, acho importante caminhar sempre em um sentido unitário. A unidade não é o fim, a unidade é o caminho que nos conduz à transformação. Com isso, quero dizer que não adianta fazer retórica com relação à unidade, para chegar à unidade. Pelo contrário, a unidade é uma questão pragmática. A unidade se faz no dia a dia, dialogando, aceitando as ideias variadas e comprometendo-nos com 2 ou 3 questões que são fundamentais para poder avançar. E, em terceiro lugar, é preciso estabelecer nexos de fraternidade, nexos de carinho, nexos de... é preciso um abraço colombo-brasileiro neste momento, especialmente porque são 2 estados que têm em comum precisamente o fato de uma relação com Estados Unidos extremamente perigosa e a implementação de uma agenda de desgoverno extremamente negativa para os trabalhadores e para o conjunto do povo. Esse abraço latino-americano é fundamental na construção também de um cenário na América Latina capaz de responder aos desafios do presente, incluindo os desafios colocados pela pandemia neste tempo. Muito obrigado, Vanessa. Eu que agradeço, professor. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Deixo aqui aberto o canal, com certeza. Sempre que o senhor quiser voltar, estamos aqui com portas abertas. E tem muitos temas aí para ser discutidos, com certeza, sobre a Colômbia. E esse aqui é o espaço para isso, né? A Diálogos do Sul se coloca como espaço para maximizar essas lutas. Então, será sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Vanessa. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Gente, a Paula Simone Ribeiro chegou atrasada, mas valeu. Lembrando que a todas e todos que é possível rever a entrevista. Ela fica disponível tanto no Facebook quanto no YouTube. Mas vocês que estão nos vendo no YouTube, perdão, que estão nos vendo no Facebook, venha para o YouTube da Diálogos do Sul. Às segundas e sextas, nós vamos ter aqui o Diálogos Latinos, que será entrevistas com pessoas de Nuestra América para falar dos temas mais importantes que estão acontecendo no nosso continente, subcontinente. E às terças e quintas, nós temos aí um debate mais abrasileirado com Paulo Canabrava, que sempre traz análises da situação do desgoverno que nós temos no Brasil. Quero dizer também para vocês uma coisa que é muito importante, que é a nossa campanha de assinatura solidária, que é feita... Nossa campanha de assinatura solidária, que é feita no Catarse, Catarse/Diálogos do Sul. Esse dinheiro que permite, são esses recursos que permitem que a gente continue produzindo conteúdos com cada vez mais qualidade e com mais diversidade, né, trazendo mais pessoas para dialogar aqui conosco. Dito isso, feito o convite para vocês nos seguirem e acompanharem, a Maria Veiga disse, grata, vou procurar no YouTube. Muito bem, YouTube/Diálogos do Sul. E, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam também no nosso canal e ative o sininho de notificações. Isso ajuda muito o canal a crescer, a chegar a mais pessoas e mais pessoas participarem de debates, conversas como esta. É isso, um grandíssimo abraço latino-americano, como disse o professor, nesse grande abraço latino-americano. Nos vemos. Cuidem-se, cuidem dos seus, se possível, fiquem em casa. A minha cidade aqui, Jundiaí, já fechou novamente, porque estava todo mundo dando rolê, né? Na praça, no shopping, em toda parte. Então, já fechamos novamente. É isso, gente. Cuidem-se. Tchau, tchau.